Olá, olá a todos, estão me ouvindo? Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite, Josi. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Dessa? Oi, Carolina. Também. Oi, meninas, boa Boa noite. noite, Cá. Acho que a Maga também já está aqui entrando, só um minutinho. Oi, Magali, boa noite. Oiê, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Eu não tô vendo a Maga, vocês estão? Estou. Não? Sim. Aí, então é pra mim, tá? Tudo bem. Então, gente, boa noite. Estamos aqui com a missão maravilhosa, né, hoje, que é dar continuidade às lives que nós iniciamos ontem, né, frutos de um projeto que nós... Maga, você está colocando vários filtros, é isso mesmo? Não, tô tentando achar aqui, tirar os escritinhos, mas não vou conseguir. Então, nós Clica iniciamos na um tela, projeto. Maga. Vê se dá É, pra eu clicar em tô. cima da tela. Não, não dá. Não dá. Não dá, né? Mas tá bom. Não dá. Vamos lá. Eu nem tô te vendo, Maga. Ué, mas que estranho. A Dessa tá me vendo? Tô. Eu vejo. Tá? Também, Maga. Quer sair e entrar de novo? Sair e entrar de novo. Acho que é melhor. Eu acho que sim. Enquanto a Karina entra, eu vou aqui continuando, né? Então, nós estamos num projeto já faz alguns meses, né, que estamos aqui construindo esse projeto. Somos todas alunas, né, do Dr. Pacheco. Acho que todo mundo conhece, né, o nosso supervisor maravilhoso. E ontem nós iniciamos, né, uma sequência de lives que a gente pretende fazer ao longo da semana inteira. E ontem o tema foi falando sobre os temperamentos e a psicoterapia. Hoje nós faremos temperamentos e ambiente de trabalho, né? E as sequências, as lives que virão posteriormente, amanhã e depois, né? Serão uma vinculada a relacionamentos e a outra sobre a área de educação. Então, acho que vai ser aí bem bacana, né? Foi feito com muito carinho para vocês. E no final a gente vai, né, expor aqui a realidade. Ontem a Ju já apresentou, né, esse e-book que a gente construiu, que está super bacana, já tivemos alguns retornos positivos acerca deles, né, mas assim, é muito bacana que vocês participem da live e depois deem uma olhadinha que está especial. Então, vamos começar nos apresentando brevemente, né? Eu sou Josi, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalhei 20 anos na área de recursos humanos e é por isso que estou aqui com esse tema desafiador do ambiente de trabalho, né? Porque eu digo muito para as meninas aqui, quem me conhece, eu falo muito, lamento muito não ter conhecido os temperamentos antes, né? Porque eu acho que teria sido um divisor de águas na minha trajetória profissional.
né? Eu teria feito seleções de uma maneira mais assertiva, teria feito promoções, teria realizado um trabalho de gestão também muito mais interessante. Então, acredito que, né, esse momento vai ser um momento esclarecedor, inclusive para os colegas, né, que também trabalham nessa área. E aí eu queria que apresentassem também todo mundo que está aqui, não é coincidência, né? A gente escolheu realmente pessoas que tivessem aderência com essa trajetória no ramo corporativo, para facilitar, né, realmente a gente poder trazer por conhecimento de causa, porque passamos por essas situações ou como profissionais de área de RH, ou como profissionais da área corporativa, ou a Karina é empreendedora. Então, todo mundo tem histórias interessantes aqui para contar e a gente espera poder contribuir de fato. Deissa, você quer se apresentar primeiro? Posso sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Andressa. Hoje eu estou psicoterapeuta, né? Já fui várias coisas aí ao longo da minha trajetória. De corporativo foram 20 anos, e dentro desses 20 anos, 7 anos atuando no campo de recursos humanos, assim como a Josi, né? Contratando, demitindo, pagando. E realmente, a teoria dos temperamentos, né, essa prática e essa técnica, hoje, se ela incorporada dentro dos processos de recursos humanos, né, dentro do mundo corporativo, com certeza vai trazer aí muitos ganhos nas relações, né, interpessoais e nas relações profissionais como um todo, como pessoa e como profissional. É um ganho muito, muito grande. Eu sinto também não ter tido essa oportunidade lá atrás, né, há quase 10 anos atrás, mas ainda há tempo, né? Estamos aqui do lado de fora e podemos fazer a diferença aqui. É isso. Magali? Olá, boa noite. Sou formada em psicologia já há alguns bons anos e iniciei minha carreira também na área corporativa, né, trabalhando em RH. A Maga tá falhando. Caiu? Tá falhando? Bem. Só para saber se é a minha internet ou a dela. Voltou. É o áudio ou a imagem? Imagem. Falhou. A imagem? A imagem. Tá. Isso. Se travar de novo, eu vou tirar do Wi-Fi e vou pôr no 4G. Aí vocês me falam. E depois da área corporativa, então eu migrei, né, para psicologia clínica. Então hoje eu atuo como psicóloga clínica. E também vir a conhecer os temperamentos tem mais ou menos uns 4 anos, né, que eu tive o primeiro contato com essa ciência, né, com essa teoria. E realmente, como a Josi falou, se eu tivesse conhecido isso lá atrás, a minha atuação também na área corporativa teria sido bastante diferenciada, né? Então, poderia agregar, né, de uma forma muito diferente, né, dentro das empresas que trabalhei. Então, é um carinho muito grande, né, por essa teoria, né, que a gente tem. Verdade. Tamanho impacto, né, que ela nos traz, né, como até o Felipe disse ontem, né. Primeiro, ela nos impacta, né, então, e é isso. Karina? E eu sou a Karina. Eu sou naturóloga, né? Então, como a minha profissão, a minha faculdade é muito pouco conhecida, eu não tive muitas escolhas a não ser empreender. Então, sempre foi um desafio empreender, né? E eu tenho uma equipe, né? Eu gerencio uma equipe, eu tenho professores, eu tenho alunos, eu tenho secretária, né? Tenho sócia, já tive outros sócios. Então, essas trajetórias, elas nos ensinam muito, né? Eu mudei muito também. E mudei de tanto ouvir as pessoas falarem certas características, que hoje eu entendo elas como sendo parte dos temperamentos,
Mas se na época realmente eu tivesse esse conhecimento, eu teria mais discernimento daquilo que eu levava para o coração, né? Aquilo que muitas vezes a gente se chateia dentro de uma condição e aquilo que é propriamente nosso. Então, foi conhecer os temperamentos, conhecer vocês, tem sido uma base muito importante para conduzir melhor a minha empresa, para olhar melhor para as pessoas. E nos atendimentos, né, como psicoterapeuta, a gente consegue ajudar tanto com esse olhar, com o olhar dos temperamentos, que é um diferencial, com certeza. Que bom. Então, vamos lá. Né? Eu vi aqui algumas perguntinhas aqui no chat, pessoas perguntando se a teoria dos temperamentos ela deve ser aplicada apenas por psicólogos, não, né? Aproveitando que Karina está aqui, não é psicóloga, Dessa também não é psicóloga, né? Então, e todos nós fazemos uso de uma maneira muito bacana, né? Ontem a gente teve uma live mais voltada para a psicoterapia, então acredito que a gente teve uma aderência de público maior de terapeutas, né? Mas hoje nós estamos aqui voltados para o ambiente de trabalho, então todo mundo que trabalha, que tem empresa, né, que não trabalha ainda, mas que gostaria de trabalhar, né, vai ser muito bem beneficiado, na verdade, por esse conteúdo, tá? Então, assim, eu tô vendo que tem gente que nunca ouviu falar de temperamentos aqui também, pelo que eu tô vendo aqui no chat. Meninas, me ajudem também, eu não consigo ficar olhando tudo assim ao vivo. Então, né, a teoria dos temperamentos, como a gente falou ontem, né, e tá bem explicadinho lá no e-book, de uma forma super acessível, né, uma teoria que já vem de muitos anos, né, da época de Galeno, Hipócrates, né, então é uma teoria já secular, né, que a gente utiliza, né, está sendo resgatada muito há uns anos, de uns anos para cá, tem sido resgatada, muito impulsionada, né, pela pessoa do Ítalo Marcilli, né, que foi a pessoa que realmente trouxe de uma forma mais forte, né, e mais acessível para todos nós. Então, nós temos, né, nessa teoria dos temperamentos, 4 temperamentos, né, que é o colérico, ligado ao fogo, né, que são os elementos. Nós temos o sanguíneo ligado ao elemento ar, nós temos o melancólico ligado ao elemento terra e nós temos o fleumático ligado ao temperamento água. Né? Então, assim, é uma teoria que envolve muito simbolismo, que envolve muitas coisas essenciais e bem arraigadas à nossa realidade mesmo, né? De uma maneira geral, uma coisa universal. Não existe uma situação, isso é mais aplicável em tal situação, não. Isso é uma coisa bem, né, arraigada a todos os níveis de conhecimento. Né? E então, os coléricos são pessoas, né, que são mais enfáticas, mais líderes, né, que como o elemento, né, que eles representam, o fogo, né, que eles gostam de chegar chegando, né, realizar todas as coisas, quando tem qualquer problema, eles dizem, eu resolvo, então não tem muita dúvida dali de que a coisa não vai dar certo, né, eu brinco muito dizendo que os coléricos compraram a razão, colocaram debaixo do braço e saem passeando pelo mundo, né, Karina? Então, é muito bacana essa questão, né? Então, quando você pensa dessa forma e vai para o ambiente de trabalho, você pensa nos coléricos, muito possivelmente são aquelas pessoas que são os que resolvem os problemas, né? Possivelmente estejam em cargos de gestão, estejam ali, né, voltados para a área comercial, né, são aquelas pessoas que vão lutar pelos indicadores, chegam nas reuniões, eles vão bater na mesa e dizer, isso está errado, eu não concordo, vamos mudar essa realidade, né, vamos fazer aqui de uma outra forma, eu já tenho a solução, né, então são essas pessoas, geralmente, né, que... Oi, Karina? Bastante competitivas, né, que quando tem metas e a serem atingidas, o colérico ele é aquele que põe força, exatamente, né? Soluciona problemas. E quando você vai, né? Você pensa no sanguíneo, o elemento que ele está ligado é o ar. Então, aquela pessoa expansiva, comunicativa, que gosta de se relacionar com todo mundo,
né, que pensa muito no lado positivo de todas as coisas, é aquele mais otimista, entusiasta, né? Então a gente pensa, sei lá, no empreendedor, numa pessoa que gosta de inovação, num vendedor, né, num comunicador, né, de, sei lá, de rádio, aquela pessoa que a gente escuta desde quando era criança. Rádio, né, gente, acabei me entregando, mas eu acho que tem gente aqui que ainda conhece rádio, né? Então, aquele locutor que você gosta, que tem aquele programa que você assiste desde quando era criança, então possivelmente ele seja um sanguíneo, né? Uma pessoa ligada às artes, né? Sei lá, um artista circense, né? Essas pessoas que gostam realmente dessa questão da lida com as pessoas e de ter esse ar mais conquistador também. Quando você fala no melancólico, é aquela pessoa que está mais ligada ao elemento terra, então é aquela pessoa mais centrada, mais comedida, que gosta ali de pensar todos os pormenores, acaba às vezes na equipe sendo aquela pessoa que tá todo mundo dizendo, isso vai dar certo, vai ser o máximo, né? Tá nascendo um projeto e todo mundo empolgado, e aí chega o melancólico e diz, mas vocês já pensaram nessa possibilidade, né? Será que fulano vai aprovar esse projeto? Né? Vocês já pensaram no custo que isso vai trazer? Né? Então, o melancólico é esse, que dá assim um negocinho, né? Chama a pessoa e diz, olha, né, vamos pensar. Né? E se ele não tiver muito cuidado, se ele estiver muito cansado, já meio, né, fatigado daquela história, ele pode inclusive ser meio negativo, né? Meio pessimista, dizer, gente, ó, isso aí, pelo que eu estou vendo, não vai ser para agora, é um investimento a longo prazo, eu acho que a gente precisa resolver de uma forma diferente. Então, né, aquela pessoa super mega realista, né, que analisa todos os detalhes. Então, quando você pensa, sei lá, vamos pensar no ramo da medicina, né? Não, vou deixar a medicina para depois. Então, vamos pensar assim num professor, por exemplo. Né? Seria um professor de filosofia, né? Um professor de matemática, né? Que goste de como, onde, porquê de cada coisa, enfim, né? Um profissional me ajudem, meninas, de TI, né? Uma pessoa de TI que é bem racional, que é bem, né? Um pesquisador, não sei. Então, são esses cargos. Tem especialista, né? Que vai no detalhe, vai na minúcia. E ele lida... Explica com grau de detalhamento. Então, e ele lida bem com aquelas atividades mais analíticas, de ficar assim mais quietinho, mais compenetrado, né? O profissional de TI é assim, né? É ele, o computador e milhões de problemas ali dentro para resolver. Exato. A Val está dizendo aqui na área contábil, né? Exatamente. Quando você Também. pensa em pagar, né, uma pessoa que trabalha com folha de pagamento, né, Maga? Você já teve essa experiência melancólica, né? Então, assim, já. Tende super a dar certo, porque tem várias coisas de conferência, de paciência, de detalhe, então é uma coisa bacana. E quando você pensa no fleumático, né, que nós temos aqui a Dessa, que é fleumática, né, aquela pessoa que gosta de rotina, de tranquilidade, né, que quando vem com muitas metas, muitos desafios, muitas coisas, tudo ao mesmo tempo, vai logo dizendo, peraí, vamos organizar aqui esse negócio, vamos com calma, né? A gente vai conseguir dar um jeito, mas as coisas têm que ser mais cadenciadas, mais entregues, né? Cada coisa. Oi, Dessa? Tá falhando dessa tua, não tô conseguindo te ouvir. Então, assim, o fleumático, ele é mais paz e amor, né? Ele dá um boi para não entrar numa briga e ele dá uma boiada para sair, né? Aquela pessoa que né, não quer guerra com ninguém, então é aquela pessoa que é apaziguadora, é aquela pessoa mediadora de conflitos, é aquela pessoa que não entra na discussão, tá todo mundo discutindo, ele tá ali no cantinho, prestando atenção em tudo aquilo, dizendo, gente,
será que não tem outra forma mais fácil de resolver essa questão? Uhum. Né? Vamos tentar aqui, né? Então, na hora que ele se manifesta, ele vem com a tranquilidade, com aquela paz. Então, é uma pessoa essencial em todas as equipes. Quando você pensa assim, eu não posso ter um fleumático na equipe comercial. De repente, você não pode ter um fleumático como supervisor, como gerente da área comercial ou como um vendedor, né? Mas você pode ter como um assistente, um analista, né? Aquela pessoa que vai dar uma paz ali naquela equipe que tende a se degladiar, porque geralmente os vendedores, né, são sanguíneos ou são coléricos, né? E aí fica aquela loucura e um fleumático numa equipe como essa, né, tende a dar um certo equilíbrio, a tentar organizar as coisas de uma maneira mais sistemática. Então, Eles só são para apaziguadores, né? Muito argumentador, né? Eu acho que tem uma característica do fleumático que é a fala extensa, assim, aquela fala que, para o colérico, a fala do fleumático pode ser cansativa. Se fala, explica, argumenta, remói. É para evitar conflito, né? Mas não vai direto. Exatamente. Então, Aqui tem uma perguntinha da Luana, né? O fleumático pode ser pensante, analítico e racional. Sim, pode. Eu acho que uma coisa bem legal para a gente trazer aqui, né, Josi, todas essas características que a Josi colocou de cada temperamento, ela não determina 100% quem é você, né? Então, nós nascemos com essas características. Dentro do estudo dos temperamentos, a gente fala que é algo que é mineral, né? Como se nós nascemos com isso e vamos morrer com isso dentro de nós. Porém, é uma parte muito pequenininha do desenvolvimento, do desenvolvimento e amadurecimento da nossa personalidade. Então, ao longo da nossa vida, nós podemos desenvolver outras características ao ponto que nos tornamos tão amadurecidos que conseguimos captar, né, outras formas também. Pegar um pouco ali do melancólico, um pouco enfim, de todos os temperamentos. A ideia principal desse movimento em que nós, enquanto terapeutas, estamos desenvolvendo aqui, é justamente chegarmos num ponto da vida onde não conseguimos identificar no outro, né, qual é o temperamento dele. Porque ele já está tão amadurecido que tudo pertence a ele de bom, né? E tudo que é ruim, ele consegue lidar muito bem com as características negativas do seu ser. Então, é possível sim, né, ser essas características que acho que foi a Luana que colocou aqui. A Luana, Luana, né? A Luana. E um outro ponto muito legal, né, Jocinha, para a gente trazer aqui dentro do ambiente de trabalho quando o RH vai fazer as seleções, né, vai colocar as pessoas para dentro da empresa, conhecer esse perfil, né, o perfil do profissional é muito importante. Não que um fleumático não possa, por exemplo, estar na área comercial, né, exercendo ali um cargo comercial. Só que para esse fleumático vai ser sofrido em alguns momentos, se ele não está bem desenvolvido a personalidade dele. Não que um colérico não possa exercer ali um cargo, né, mais quietinho, mais contábil, mas também vai ser sofrido. Por quê? Porque um momento, vai ter um momento que ele, se ele não se autoconhecer, ele vai explodir, né? Ele não vai conseguir dar o seu melhor naquele cargo que ele está exercendo. Eu costumo dizer que esse conhecimento dos nossos temperamentos faz com que a nossa vida se torne mais leve, né? Mais contente, mais feliz, mais sadia. E as nossas relações com todo mundo, né? Não só no trabalho, mas também em casa, né? Sem sombra de dúvidas, né? E é muito interessante desse, ainda bem que você lembrou de falar isso. Eu acho que na minha fala eu realmente não disse isso, né? Que o temperamento ele não nos determina. Né? Então, a gente não pode ter essa justificativa, mas porque eu sou colérica, eu posso bater na mesa, dar uns gritinhos aqui no povo, porque todo mundo já sabe que eu sou assim, né? Então, tá dominado, né? É o meu jeitão, né? Não é porque eu sou melancólica que eu posso sair
jogando todas as oportunidades de melhoria que eu vejo em todas as áreas, né? Porque, enfim, né, eu tenho uma visão mais aprofundada de determinadas situações e aí eu posso chegar e entrar lá na sala da Magali e dizer um bocado de coisa para ela, né? Porque você não se enxerga, será que você nunca pensou sobre isso? Naquela reunião em 1999, porque o melancólico lembra de todos os detalhes, né? Você fez isso comigo e até hoje eu não superei a situação, né? Então você puxou meu tapete e aí agora, então assim, a gente precisa se conhecer muito e investir nesse processo de melhoria, né? Quando a gente pensa no RH, tem também o empreendedor, tá aí a Karina fazendo seleção também da equipe dela, né, Karina? E talvez, né, com a sua experiência aí de gestão, você tenha tido a oportunidade de escolher pessoas mais aderentes ou que iam se aproximar um pouco mais, absorver com mais facilidade tais habilidades. Como é que foi isso para você? Tem vários cargos e perfis, né? E aí, quando a gente inicia um negócio, não está bem amadurecido ainda o que eu preciso para aquele perfil, para aquela vaga, qual é exatamente as funções que vão ser exercidas. Numa empresa iniciando. Claro que uma empresa maior já tem isso mais bem delineado, né? O que foram os meus desafios, assim? Eu tinha pessoas muito boas, muito amigas, muito próximas, mas que não tinham as características que eu precisava para ter o resultado que a empresa precisava. Eu não podia pensar como pessoa. Eu preciso pensar também ali como produto, resultado, como atingir metas, né? A empresa tem que sobreviver de alguma forma. E até eu entender isso no início foi bastante difícil. Eu colocava pessoas muito boas ali de coração, de atenção, mas talvez não com a dinâmica que eu precisava, não com a velocidade que eu precisava de resposta para as coisas. E a gente pode até diferenciar os temperamentos quentes e frios, né? A gente tem o colérico e o sanguíneo que respondem mais de forma mais ágil, e o fleumático e o melancólico que respondem a um estímulo de uma forma um pouco mais lenta, pela própria forma como o elemento se manifesta, né? Então, quando a gente faz essa observação da natureza, a gente sabe que o fogo e o ar, eles têm esse movimento mais dinâmico, né? A terra, ela já tem um peso, ela já tem uma densidade, né? A água, enquanto ela está retida, pelo menos, né, num lago, ela tende a ser mais calma. Claro, pode virar um problema isso se não for bem trabalhado, como a Dessa estava falando. E quando eu buscava pessoas, eu tive que trocar várias vezes, por exemplo, a recepção, né? Porque ia para um ponto que a pessoa acomodava, que a pessoa estabilizava, que a pessoa não estava ali cumprindo uma rotina. Com professores, eu tive dificuldade, por exemplo, com sanguíneos. Tem um caso bem emblemático. Porque para o sanguíneo, se chegar às 9h15 tá tudo certo. Porque a aula começa às 9, sabe? Então tinha aluno esperando, tinha tudo acontecendo. E aí o sanguíneo chegava no meio da festa, vou dizer assim. Ele organiza tudo. Ele quer a festa, mas ele é o último a chegar na própria festa, né? E isso acontecia também com o professor dando aula. Então, ele era um professor animado, era um professor que puxava os alunos, que chamava os alunos, conversava bastante, envolvia, né, naquele entusiasmo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa dificuldade ao conduzir, porque era uma coisa mais despreocupada, né? Ainda precisava amadurecer aquele ponto. Essa foi uma dificuldade na questão das vendas, né? Eu preciso que alguém ali vendendo cursos que seja colérico. Outro perfil não dava certo, porque a pessoa se tornava muito mais amigo dos alunos, daí era outra dinâmica, né? Então eu precisava desse equilíbrio ali. E tinha que ter meta, tinha que ter objetivo, tinha que ter rotina, coisa bem ordenada, senão ia ser difícil, né? Eu cheguei a ter uma sócia, não sei se a Kátia tá aí, a Kátia é minha sócia, e a gente chegou a ter uma sócia, tentativa de ter uma terceira sócia, que era melancólica. E para nós foi muito difícil, né? Uma sanguínea, uma colérica e uma melancólica. Por que foi difícil?
porque qualquer coisa que a gente falasse não era pessoal, mas era interpretado de forma pessoal. Então, às vezes, tinha que corrigir uma planilha, tinha que analisar alguma coisa de forma bastante pontual, e a gente falava do documento, a pessoa entendia como se fosse dela, sabe? Claro, é alguém que precisa, dentro do perfil, amadurecer, mas são desafios que na empresa a gente identifica. E quando eu tenho um gestor que sabe lidar com isso, eu posso modificar a forma de conduzir. Então, eu tenho um interagente que ele estava tendo muita dificuldade com um funcionário que ele tinha, que era melancólico. E aí, o que eu falei para ele assim, tá, você é colérico, esse teu funcionário melancólico, ele é muito bom no que ele faz, mas ele tá sempre assim, bufando, sempre, ai, que chato, ai, que cansativa. Tinha uma reclamação ali. Falei, vamos fazer uma coisa muito simples. Quando ele chegar, receba ele de uma forma otimista, positiva. Já muda o dia dele no abraço que você vai dar nele no início do dia. E as pequenas coisas que ele for fazendo, reforça. Reforça que aquilo tá bom, reforça que aquilo tá legal, porque ele precisa desse reconhecimento constante. O colérico não. O colérico, ele parte do princípio que o outro já sabe. Então, eu tive que ensinar um colérico a lidar com um melancólico, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo a condução ali. São alguns exemplos que eu lembrei. Se eu for lembrando mais, eu vou, né? vou trazer. Você imagina a riqueza disso no RH, né? Assim, de uma empresa grande, né? Às vezes o gestor chega, eu vou pedir para a Maga falar sobre isso, se ela tiver essas experiências, mas já aconteceu muito comigo. O gestor chegar, tá com uma vaga de... Eu trabalhei numa época no ramo de varejo e aí tinha uma vaga de vendedor de eletro para uma loja de hiper, né? De hiper supermercado. E aí o gerente chegou para mim e disse, Josi, eu tô com uma vaga e eu já tenho a pessoa. Eu digo, como assim? Já tem a pessoa? Você já fez a seleção? Como foi? Ele fez seleção em outro momento, que não foi comigo? Me explique isso aí direito. Ele disse, não, Josi, é porque ele é irmão de uma pessoa muito bacana e ele passou muitos anos trabalhando numa farmácia. Então, assim, ele tem muita experiência com venda, com cliente. Eu digo, gente, ele vendia remédio. Né? As pessoas chegavam lá, precisavam comprar. Ele não ia oferecer o remédio. Olha aqui, tem esse antitérmico, né? Esse, sei lá, né? Esse remédio aqui antigripal, ele é muito bacana, né? Essa vitamina aqui, ela vai te ajudar com não sei o quê. Ele não precisava fazer isso. As pessoas já chegavam lá sabendo que iam comprar. Então, ele não precisava vender. Ele estava ali mais na questão do atendimento, né? E a vaga era para você vender eletrodomésticos. E dentro de um hipermercado, onde a pessoa vai fazer muitas vezes umas compras de produtos alimentícios, né? Então, tem a questão da abordagem. Você imagina você chegando num hipermercado, vai comprar arroz e a pessoa pedindo para você comprar uma televisão, né? Então, assim, não tem muito a ver. E eu fiz a seleção da pessoa, vi que não tinha perfil, vi que ainda era muito diferente do que ele estava buscando, mas o gerente disse, Josi, eu quero apostar. Eu acho que ele vai se desenvolver e eu vou acompanhá-lo no dia a dia. Né? E eu disse, então, era um gerente muito bacana, muito comprometido, né? Eu fiz ele assinar um documentozinho básico. Mas então se comprometa, porque depois os indicadores, eu como uma boa melancólica, preocupei-me, né? Eu digo, bem, ele vai sair no período de experiência, né? E a culpa vai ser minha, né? Esse indicador é meu, né? Então eu não vou atingir a minha meta, porque esse bonito, né? Não vai conseguir ficar, né? Então eu digo assim, aqui, porque eu vou perder meu indicador, mas eu vou ter uma justificativa, né? E, de fato, assim foi. Infelizmente, eu torci muito para ele ficar. Ele era um pai de família, precisava trabalhar, tinha saído da farmácia, realmente ele tinha uma trajetória de 15 anos, né? E eu fiquei compadecido com a situação dele, mas, assim, foi muito pior ele ter ficado lá, porque foi uma experiência ruim e ele saiu traumatizado, né? Ele, Josi, pelo amor de Deus, se eu tivesse noção do que era que eu ia passar lá, eu não tinha nem conversado com você. Né? E por falta de aviso não foi, né? A gente tem vontade às vezes de dizer isso para as pessoas, mas não diz, né? Então, assim, a gente, por mais que a gente apresente o desafio da vaga, às vezes a pessoa não tem noção do que vai esperar,
né, do que é que tem do outro lado. E o gestor, às vezes, não tem essa maturidade, né? Quer ajudar, quer ser bacana, como a Karina teve essas experiências, e não consegue, acaba sendo, né, inadequado. Então, Sim. me fala da tua experiência, Maga, como foi contigo nos teus RHs da vida, se você já passou por isso. Tem várias histórias, assim. Tem algumas bem marcantes, né? Mas eu penso assim, quando eu olho para a minha trajetória lá atrás, eu tinha um processo de seleção bastante intuitivo, né? Existia o que a vaga, né? O que a vaga requeria, né? Eu tinha que cumprir aquelas, né, aquelas coisas que a vaga precisava. Mas a seleção era algo bastante intuitivo, assim, da minha parte, né? Tanto que treinar alguém para fazer esse trabalho era uma coisa muito difícil, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo e em um determinado momento precisei treinar e ela falava, mas como você faz? Eu não sabia dizer como, né? Porque era algo ali, né, muito meu, assim, né? Muito intuitivo. E falando do melancólico, né? ah, o melancólico ele tem dificuldade de lidar com os imprevistos, né? Então, ele se arma, ele se resguarda de tudo que ele pode, né? Então, assim, tá bom, vou perder o indicador, mas eu tenho como justificar, né? Ou um evento, por exemplo, dentro da empresa, né? O melancólico ele vai pensar em tudo que for possível. Se acabar a energia, se chover, se atrasar, o que vai, né? Se vai ter lanche, como vai ser esse lanche, que horas vai ser. Então, assim, ele é bem detalhista, né? E uma pessoa que perguntou, né? Quando o melancólico é impaciente, né? Quando acontece do melancólico ser impaciente, é justamente por conta desse, né, desse controle que às vezes ele quer ter sobre as coisas, né? E aí a pessoa não está caminhando conforme ele acha que tem que ser, né? E isso é o ponto de muitas vezes de imaturidade, né? É uma das coisas que o melancólico precisa trabalhar, é essa flexibilidade, né? É trazer um pouco assim mais de ar, né? Para a sua vida, assim, para ter um pouco mais de flexibilidade. Me lembro de um evento, né, que eu estava organizando dentro da empresa e, né, nesse esquema, pensando em tudo, e eu estava assim bem estressada. E aí o meu chefe, na época, eu acho que ele era um fleumático hoje, pensando nele, né? E foi muito interessante, porque assim, ele era um fleumático, eu imagino que sim, porque a empresa às vezes tava aquele conflito e ele só olhando, né? E quando ele tinha a palavra, era uma coisa assim que dissolvia, sabe, assim, todo aquele conflito. E eu me lembro que ele me deu um exemplo assim, ele fez uma analogia, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, pensa, sabe a Sapucaí, quando vai ter o desfile no carnaval? Ele falou assim, quando você olha lá na concentração, tá tudo uma bagunça, você não sabe que ala é qual, quem é quem, né? À medida que o desfile começa, as coisas vão se encaixando. E aí você vai vendo ala por ala, as coisas vão se organizando. Então, assim, ó, deixa a coisa acontecer. Você tem aí o teu script, mas deixa a coisa fluir, né? E à medida que for acontecendo, você tem um script, e aí você vai ajustando, né? Mas deixa acontecer, né? Traz leveza, né, para aquilo, né? Então, esse é um grande ponto de amadurecimento, né? E quando a gente fala dos temperamentos, a Karina já falou, né, várias vezes ali, ponto de amadurecimento. Tudo aquilo que parece que é um tanto assim negativo, muitas vezes, né, do temperamento, é possível ser trabalhado, né? Então, assim, a pessoa
né, não está fadada aquilo lá o resto da vida. Né? O amadurecimento, a própria vida, as vivências, né, que ela vai sendo colocada, né, as situações, né, é para ir trabalhando, né, e trazendo um pouco de, de leveza para onde precisa, onde tem muita rigidez, né? E um outro exemplo que eu queria dar que foi assim que com uma paciente minha, né, que eu falei com ela sobre temperamento, fui fazendo, né, esse trabalho com ela, desse olhar, né, e aí ela me trouxe um relato, assim, ela está trabalhando ela é uma pessoa melancólica, ela está trabalhando com uma pessoa sanguínea, muito provavelmente, pelo relato, né, e aí ela entendeu como essa pessoa funciona, né? E no entender, ela está conseguindo ajustar as coisas. Então, assim, se ela tem 3 coisas para falar com essa pessoa, ela tem que trazer a pessoa o tempo todo, mas agora ela já sabe disso. Então, não, olha esse ponto aqui, porque o sanguíneo ele tende a devagar um pouco, né? Assim, e muda, né? Muda, ele vai devagando. E então ela começou a trazer a pessoa para o centro daquilo que precisava resolver, né? E isso já não causou mais uma angústia, um sofrimento para ela, o que antes era, porque ela não entendia, né? Então, para ela, dentro da empresa, era um sofrimento, né? E quando ela conheceu, que eu contei um pouquinho, fui falando para ela, né? Isso ampliou o olhar, né? Então, a relação dela dentro da empresa já está modificando. Né? Só pelo fato dela se conhecer, saber qual é o temperamento, o que ela espera do outro, que nem sempre vai vir o que ela espera, na maioria das vezes não vem, né? Então eu achei isso assim muito incrível, né? Eu estou podendo agora, né, a ter dados, né, olhar dados assim, né, do que a teoria e o conhecimento pode fazer, né, com as pessoas. Exatamente. Falei bastante, né? E esse ponto que a Maga trouxe da relação é muito legal. Eu acho que vale muito a pena a gente explorar isso um pouquinho, saindo um pouquinho desse âmbito do RH e trazendo essas relações interpessoais, porque muitas vezes você vai precisar lidar com o seu coleguinha do lado, o seu chefe, o amigo que você faz, aquela interface. E quando não há um conhecimento de quem se é muito difícil conhecer esse outro que está ali na nossa frente, que precisamos o tempo todo, durante 8 horas do dia, lidar com aquela pessoa. Então, os temperamentos, quando adentramos nesse conhecimento e vamos aprofundar nessa leitura, tentar encontrar essas características, o que será que eu sou, né? Eu sou fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo. Quando eu me conheço, eu passo também a conhecer esse outro. Sim. Então, é muito, a gente vê nas nossas caixinhas de pergunta, ou até mesmo o cliente que chega até a gente, eu sou o quê? Né? Eu sou o quê? É muito difícil, nós, enquanto profissionais da terapia, pegar esse cliente e colocar nessa caixinha. Olha, você, pelas suas características, você é isso. E a gente rotula. Então, precisa se tomar muito cuidado nesse movimento, né, meninas? Quando vocês que estão nos ouvindo adentrar neste conhecimento dos temperamentos, não se rotular logo de cara. Vocês vão conseguir captar já algumas nuances de tendências do comportamento de vocês, porém, não se contente somente com essa superficialidade que hoje a internet traz, né, que está muito disponível para todos nós. Se aprofundem nesse conhecimento, para quê? Para vocês melhorarem as relações consigo mesmo, em primeiro lugar,
e melhorar as relações com os seus colegas de trabalho, com os seus pares, com as pessoas que você faz interface, com os terceiros e até mesmo o chefe, né? Muitas vezes você está ali querendo um aumento, querendo uma promoção e você está naquele movimento de afetação o tempo todo. O outro consegue, eu não. Por que o fulano sim, eu não? Né? Eu faço tanto e não sou bem visto na empresa. Então, muitas vezes você não está sendo bem visto, não está alcançando o cargo que você quer, o salário que você quer, por comportamento, não pela sua área técnica, não pelo seu trabalho que você exerce, não pelo esforço que você está colocando dentro da empresa, mas sim como você está se comportando com você, com os seus pares e com os chefes, né, e tudo mais. Então, é muito a teoria e a técnica dos temperamentos, ela abre esse campo de conhecimento profundo de quem somos. Sim. Todo conhecimento, né, ele precisa gerar algo primeiro em nós. À medida que você recebe um conhecimento, você teve a oportunidade, né, de ter um determinado conhecimento, o primeiro olhar tem que ser para si mesmo, né, e não para o outro, né, quem eu sou aqui, né, o que eu tenho que melhorar, né, como vou fazer esse movimento de mudança, né, de pontos que não são tão adequados, muitas vezes, ao ambiente de trabalho, né, dentro do ambiente de trabalho, espera-se que você cumpra uma determinada função, né, que você entregue algo, você é contratado para isso, né, para entregar algo, né. Obviamente terão as relações, né, muitas vezes você precisa estabelecer realmente um bom relacionamento para que o seu trabalho flua melhor também, né. Então, esse é o principal, a principal coisa que eu vejo, né, nesse conhecimento dos temperamentos, né, olhar para si, né, e realmente não se encaixar, nem encaixar o outro, e muito menos justificar os atos, como a Joulce já disse, né, em função do temperamento, né. Ele é algo a mais, né, como disse o Dr. Pacheco ontem, né, ele é um simbolismo de algo, né, ele é um olhar simbólico mesmo, né, para a pessoa, né. Amália, você estava falando aí, e eu experienciei, né, ao longo desses 20 anos em RH, pessoas que constantemente se inscreviam para processos de seleção interna, né? Então, a Maria, ela era auxiliar de alguma coisa, auxiliar administrativo, da área, sei lá, comercial. E aí surgia uma vaga de assistente de projetos, ela se inscrevia. Para ser atendente do saque, ela se inscrevia. Para ser analista de processos, ela se inscrevia. Né? Auxiliar contábil, ela se inscrevia. E aí a gente, toda a vida, né, assim, ela tinha essa inquietação, ela queria sair de onde ela estava, mas ela não sabia para onde é que ela queria ir. Né? Então, assim, é muito sintomático isso de uma pessoa que não se conhece, que não conhece as suas habilidades, que não tem noção dos desafios que ela pode se colocar. Então, acontecia muito dela se inscrever e ela não passava, né, nos processos. Às vezes, até inicialmente ela ia bem, mas quando as etapas do processo iam avançando, ela não ficava. Às vezes chegava até o final e o gestor escolhia por outra pessoa. Enfim, e eu tinha o hábito, né, de sempre que possível, sei lá, né? Eu digo sempre que possível, porque eu já trabalhei em lugares que não era possível mesmo eu dar um feedback para todas as pessoas que participavam do processo. Né, assim, um feedback direto, de sentar, desça, vamos aqui, né, e passar etapa por etapa, né, às vezes eu não conseguia fazer isso, né, mas assim, sempre que eu podia, sempre que essa oportunidade existia, eu sentava e dizia, Maria, o que é que você quer?
né? E era muito difícil de fazer a Maria perceber as habilidades que ela tinha. Ela achava que tinha habilidades que ela não tinha, né? E achava que ela estava apta a qualquer outro cargo, porque ela desempenhava bem aquele que ela realizava. Josi, eu só tenho elogios nas minhas avaliações. Né? A avaliação do meu processo aqui de desempenho, ele é muito satisfatório. De fato era. Se eu entrasse lá na ferramenta, estava bacana. Né? Então, assim, ela tinha uma inquietação, né, em relação ao local onde ela estava, mas ela não tinha se percebido, se conhecido, se desenvolvido o suficiente para realizar outras tarefas, né, para ter outros desafios. Então, isso que a Magali estava falando tem muito essa correlação, né, o que a Dessa também falou, enfim. Então, é importante a gente se conhecer nesse sentido, inclusive, né, para poder saber para onde é que eu vou, né? Quando eu falei lá no começo, um médico, né? Então, assim, Josi, e um médico? Tem que ter que temperamento? Qualquer um, gente, né? Desde que ele esteja disposto a assumir as responsabilidades que ele, né, se propôs a fazer. Mas aí eu fiz aqui uma brincadeirinha, né? E assim, por exemplo, um médico socorrista, qual é o temperamento que ele precisa ter? Colérico. De urgência, né? Que vai chegar e vai resolver, né? A pessoa está sangrando, jorrando sangue por todos os poros do corpo. Se chegar um fleumático lá, ele vai dizer, opa, peraí, né? O melancólico vai dizer, pera, qual é o melhor lugar aqui que eu vou mexer, né? O sanguíneo vai gritar, socorro, alguém me ajuda, né? E o colérico vai chegar e dizer, eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer. E pum, resolve, né? Sim. O fleumático seria um psiquiatra, né? Aquela pessoa mais tranquila, que gosta de ouvir, que gosta do processo, né? Um cirurgião poderia ser um melancólico, detalhista, né? Ali vai na minúcia, né? Caprichoso. E uma pessoa, um dermatologista, um cirurgião plástico e tudo poderia ser um sanguíneo tranquilamente, né? Porque a pessoa vai chegar lá com 1000 demandas, ele vai dizer, não, você quer ficar bonitão? Ah, então, vamos lá, é a minha vibe, eu gosto disso, né? Você quer, o que é que você está precisando? Então, eu fiz essa brincadeira, obviamente que, né, a gente sabe que as coisas não acontecem exatamente dessa forma, mas é só para as pessoas entenderem um pouco melhor. Só para simbolizar. Como é que poderia ser, né? Assim, como era que seria o ideal, né? Assim, de acordo com os temperamentos. Eu vejo assim, né? Até com esse relato, né, que eu tive da minha paciente, que esse conhecimento, ele ajuda a gente a se humanizar, sabe? Porque o olhar para o outro, né, assim, é um sanguíneo, né, é esse jeito aí mesmo, assim, né, é meio assim. E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Né? Se ela tem essa dificuldade de focar, de concentrar, de ser mais objetiva, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, assim, é ter esse olhar mais humano, sabe? É trazer isso também para as relações de trabalho, né? Porque assim como eu tenho as minhas dificuldades, o outro também tem. Assim como eu tenho os meus pontos de força, o outro também tem, né? Então, trazer esse olhar para dentro da equipe. Tem uma equipe, às vezes tem uma tarefa assim muito grande, um projeto, né? O gestor que tem esse olhar, ele vai destinar a tarefa para as pessoas meio que certas, assim. Se é algo mais urgente, se ele tiver um colérico, ele vai falar, bom, eu vou dar isso aqui para essa pessoa. Se precisa ser uma coisa mais analítica, né? Mais detalhista, né? Então eu vou optar talvez essa pessoa que pode me ajudar nesse sentido, né? Então você vai desfrutando, né, das forças de cada um, daquilo que o outro tem de melhor, assim, para entregar.
né? Exatamente. Tem algumas coisas que eu acho que eu quero trazer assim para a gente ir amarrando tudo isso que a gente está falando, que eu acho que é legal assim a gente ver. Então a gente falou que é importante conhecer o temperamento para se desenvolver, né? Tem esse conhecimento para se posicionar de uma forma melhor. No trabalho, isso vai fazer com que você, conhecendo o teu temperamento, saiba ser mais assertivo. Mas conhecer o temperamento do outro vai melhorar essa relação, vai melhorar esse diálogo. Saber dos seus potenciais faz com que quando você atenda um cliente, quando você receba outra pessoa, você use isso que você tem como uma potência, né? E, ao mesmo tempo, saber aquilo que é necessário ser desenvolvido, né? Então, eu sei que como colérica eu preciso ser mais humilde, eu preciso tirar o que a Josi falou lá no começo, né? Da ser a dona da razão, tirar aquilo debaixo do meu braço e vestir uma roupagem mais humilde para me posicionar. Então, saber aquilo que eu preciso melhorar também vai direcionar meu comportamento, também vai direcionar minha atitude para que eu queira ser melhor, né? A Karina já escutou muitas vezes, você atropela todo mundo, você não escuta as pessoas, você é muito impulsiva, né? Como que a Karina muda isso? Olha para isso que o outro está te trazendo de informação também, né? Assimila aquelas características e, ao conhecer os temperamentos, busca fazer diferente, que é justamente o processo de amadurecimento, né? Então, eu tenho um lugar que me ajuda comigo, tenho um lugar que me ajuda com o meu colega, eu tenho um lugar que me ajuda com o meu cliente, eu tenho um lugar que me ajuda a desenvolver essa rede, né, que uma empresa acaba tendo, ou que uma função de profissional ela acaba tendo toda uma rede de conexões. Então, ao conhecer a teoria dos temperamentos, eu consigo melhorar essas inter-relações. É o tratorzinho, isso, exatamente, somos nós. A gente consegue melhorar isso. Então, essa consciência ela é importante. Acho que os temperamentos nos trazem muito isso, tá? E tinha uma outra coisa que eu queria dizer, que é a forma como cada temperamento se manifesta, né? O colérico ele pode ser a chama de uma vela, ele pode ser uma fogueira, ele pode ser um sol, ele pode ser algo que é fogo de palha, queima e já transformou. O melancólico ele pode ter essa água numa poça, ele pode ter isso no mar raivoso, ele pode ter isso num tsunami, mas ele pode ter isso numa chuva calma, né? O fleumático, ele pode ser firme, denso, materializado como a rocha, mas ele também pode ser moldado como uma argila. O ar, ele pode ser um vento forte, mas ele pode ser uma brisa que acalma, né? Que também traz. Então, a forma como a gente observa esses elementos na natureza nos ajuda muito a entender que eu não tenho que ser uma fogueira que sai queimando a floresta inteira, né? Eu posso ter de vez em quando a chama de uma vela, eu posso ter de vez em quando algo que modifica, mas que não muda a sua essência. O que eu quero dizer é isso, né? Existe essa essência que é a nossa essência de origem, que é o nosso temperamento de constituição. E a partir do momento que eu entendo que esse elemento ele tem várias formas de se manifestar, eu vou podendo me harmonizar com a natureza pessoal, né, e com a natureza humana, a natureza que está aí ao nosso redor, compartilhando dessa jornada e dessa vida com a gente. Acho legal a gente ter essas ideias assim, do temperamento não como uma coisa determinante, mas como estágios, né, estados do nosso próprio processo aí de evolução. Tá? Não sei se faz sentido. Faz sim, Karina, até porque essa coisa do autoconhecimento, né, não se faz sozinho, né? Não tem um lugar melhor para se autoconhecer do que nas relações, sejam elas de trabalho, de família, principalmente de família, né? Esse é o lugar de maior autoconhecimento,
É na relação, no contato com o outro que eu me conheço, né? É ali que eu entendo as minhas fragilidades, que eu entendo os meus pontos fortes, aquilo que eu preciso trabalhar, a virtude que eu não tenho, enfim. Né? Então, não dá para fazer autoconhecimento lendo e fechado num quarto. A gente precisa se relacionar. Né? E isso... Né? Eu queria só se pôr à prova, né? Queria só trazer... Isso nos coloca diante de algo que é o amor, né? Que eu estabeleço com o outro. Eu preciso do outro, eu preciso desse amor transcendente ali na relação para que eu possa ser uma pessoa melhor. Entendi. Eu queria só trazer, assim, já são 10 horas, só para fechar, para exemplificar uma experiência que eu tive também em empresa, aí depois desse tu faz o fechamento pra gente. Né? Eu queria, assim, por exemplo, eu trabalhei por último, na última empresa que eu trabalhei, não sei nem se ele tá me ouvindo aqui, espero que sim, né? Ele sabe que eu sou fãzona dele. E aí, a gente tinha uma equipe comercial muito forte, né? Muito aguerrida, muito batalhadora. E nós tínhamos nessa área comercial muitos coléricos e sanguíneos, porque é geralmente o que se evidencia, né, nessa área comercial. Mas nós tínhamos um supervisor, que ele era supervisor há muitos anos, né, e que ele era melancólico. Então, o que era que acontecia? O que foi que ele fez com essa equipe, né, mesmo sem ele perceber? Né, durante todos os anos que eu estive nessa empresa, sempre que alguém era promovido, as pessoas se reportavam a esse supervisor para agradecer. Eu quero agradecer a fulano, porque quando eu entrei, foi ele que me recepcionou, ele que me treinou, me recebeu na equipe dele, né? Foi uma pessoa que sempre que eu precisei, eu sabia, eu tinha segurança de entrar em contato com ele, que eu sabia que ele ia se esforçar ao máximo para me orientar, né, que ele ia ser discreto em alguma situação que eu me sentisse mais desconfortável de compartilhar com outras pessoas, que ele iria ser aquela pessoa leal. Então, assim, para mim, ele é um pai aqui dentro, né? E, assim, ele já estava... Todo mundo fazia isso, né? A gente era referência. Inclusive, as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, para a gente no RH, mas fulano tá aqui há tanto tempo, ele nunca exerceu um cargo de gestão, ele nunca, né, saiu nunca foi um gerente, nunca foi um coordenador de área, mas ele não tinha perfil para aquilo, ele nem queria ser, inclusive, né, porque ele sabia muito bem o que é que ele gostava de fazer, né, então apesar dele estar numa área comercial que exigia muitas coisas, ele tinha essas habilidades, ele desenvolveu ao longo dos anos essa habilidade, entrou como promotor, foi promovido a vendedor, estava exercendo um cargo de supervisão, né? Então ele chegou num lugar onde para ele estava ok, estava tranquilo, né? Ele estava fazendo de uma maneira satisfatória e estava conseguindo, porque o melancólico ele tem muito essa questão de servir, né? De ajudar as pessoas, de ser aquela que carrega as coisas nos ombros, né? Como a terra faz, né? Nos dá esse suporte. Então para ele estava ótimo aquele local. Né? E ele se sentia o maravilhoso na hora dessas mudanças, né, de cargo, na hora desses momentos de homenagem, né, de outras pessoas sendo promovidas, dele ser lembrado como a pessoa que ele queria ser, de fato. Né? Então, assim, quando você se reconhece, o melancólico ele pode estar na equipe comercial? Pode. Ele pode ser a pessoa que vai treinar, ele pode ser o ponto de apoio, ele pode ser a pessoa que vai conduzir os processos de formação das pessoas que estão numa trilha de desenvolvimento, né? Ele pode ser aquele ouvido na hora que, né, a coisa está meio complicada, que você sai de uma reunião que foi mais acalorada e 1000 metas mudaram e as pessoas estão meio tontas, né, e precisam de uma pessoa que vai ouvir, então ele pode ser essa pessoa também, né, e desenvolver a atividade com a mesma responsabilidade, a mesma dedicação dos outros, né, então talvez ele não entregue com a mesma velocidade, de fato ele não entregava, mas ele entregava da maneira mais maravilhosa que tinha. Né? Então, os relatórios que ele fazia eram os mais completos de todos. Né? As informações que ele trazia eram as mais consistentes de todas.
né? Na hora de se estabelecer indicadores, se procurava o histórico dele. Né? Vamos ver o histórico de fulano, vamos ver como é que tá. Como é que foi a entrega dele, o que é que ele fez, quais foram os apontamentos que ele sugeriu, né? Então, assim, que maravilhoso isso. Se todos os gestores conseguissem entender as habilidades e as possibilidades, o potencial de cada temperamento, né, seria fantástico, né? Se o RH conseguisse entender isso bem, evitaria de ter uma equipe de vendas com todo mundo sanguíneo, né? Ou com todo mundo colérico, porque a tendência é matar todo mundo. E aí, eu queria que você encerrasse, e tem uma perguntinha aqui já de um tempinho, a Luana perguntou, disse que tinha uma dificuldade de identificar o temperamento dela. Se você puder... Mas a gente vai falar para ela como que nós vamos resolver isso. Bom, fala aí, então, para a Luana e para, né, o pessoal que está aqui nos assistindo. Esse primeiro início, essa entrada nesse conhecimento, ela realmente bagunça um pouquinho a cabeça da gente, né? E é justamente por isso que nós estamos aqui fazendo essas lives, trazendo esse conhecimento para vocês, que já estamos aplicando na nossa vida, conhecendo quem somos, identificamos já o nosso temperamento, aplicamos na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, e aí nós desenvolvemos aqui, Luana e toda a nossa audiência que está aqui nos assistindo, um e-book com toda a parte teórica, trazendo de uma forma bastante minuciosa, com uma linguagem muito clara, muito objetiva, para ajudar vocês a conhecer, adentrar nesse primeiro momento, nesse mundo dos temperamentos, conhecendo qual é a sua nuance, qual é o caminho que você pode estar, através dessa leitura, identificando quem é você. E no final tem um testezinho, né, para você tirar a prova, porque na leitura você já vai conseguir falar, nossa, eu me pareço mais com isso. E não só isso, você vai conseguir identificar as pessoas que estão próximas a você. Nossa, olha, por isso então que o fulano, beltrano, ciclana age desse jeito, né, tem esse tipo de comportamento. Então, vai ampliar bastante o olhar de vocês. Então, o e-book já está disponível nos nossos canais, lá nos nossos links. É só ir na nossa bio, cada um, né, escolhe aí a carinha aqui que tá vendo, e temos outros também, e vai ser uma alegria dividir isso com vocês. E essa conversa continua, amanhã a gente tem novas lives, quinta-feira a gente também tem uma nova live, e essa conversa continua lá nos nossos canais, nas caixinhas de pergunta. Estamos só começando, né, meninas? É isso aí. Fiquem tranquilos, o e-book está super acessível de fato, e agora me veio essa irreverência, né? Que eu sou uma melancólica meio sanguínea, apesar de não poder muito, né? É um e-book para sanguíneos, gente. Não tem nada, né? Vai ser pesado, vai ser difícil, tá tudo bem ilustrativo, tudo bem bacana, né? Assim, leve. Você vai... leve, né? O pneumático vai gostar também. Porque não é difícil de entender. Não, vai ser ótimo. Tem muitas ilustrações, né? Os sanguíneos adorarão, e todos os outros também. Não, gente, a arte ficou linda, de fato. Muito obrigada pela presença de todos. Meninas, vocês são maravilhosas, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas o carinho que nós temos umas pelas outras, eu acho que é uma coisa mesmo que vem do céu. Só pode ser, né? Só tem essa explicação. Só pode ser. Então, eu agradeço o tempo, a dedicação, o estudo, a simpatia, a receptividade de todas. Né? E a todos que estiveram também aqui conosco, nos acompanhem, né? E tirem suas dúvidas, né, no e-book e no contato conosco no dia a dia, tá bom? Beijo. Isso aí. Boa noite. Obrigada, meninas. Até sexta, meninas. Até. Obrigada, pessoal. Tchau.